Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, para continuar nossos estudos de geometria num espaço tridimensional, né, dos sólidos geométricos e tudo mais, eu quero reviver em vocês algumas memórias, né? Eu quero lembrar vocês de algumas definições básicas e muito importantes do desenho geométrico, que são o conceito de ponto, reta, plano, e agora a gente vai conhecer o conceito de espaço. Então, quando nós falávamos de dimensões, né, nós partíamos de objeto de dimensão zero. Então, o ponto era um objeto que não tem tamanho. Você não consegue medir um ponto com uma régua, ele não tem uma medida. Então, o ponto é um objeto de dimensão zero. E um ponto define o que é um ponto, né? O ponto, por si só, está definido. Todos os outros objetos, então a reta, o plano, etc., nós podemos definir também a partir de pontos. Da seguinte forma, se eu tenho dois pontos, está bem definida através desses dois pontos uma reta. Afinal de contas, só existe uma reta que passa por dois pontos. Então, a reta ela tem dimensão 1. Enquanto o ponto tem dimensão 0, a reta tem dimensão 1. Certo? Isso significa que nós precisamos apenas de uma medida para descrever essa reta, né? Um segmento de reta, na verdade, ele é bem descrito utilizando apenas uma medida. Bom, se nós temos três pontos que sejam não colineares, ou seja, que estão em cima de retas diferentes, os três não pertencem à mesma reta, esses três pontos eles definem um plano. Eles definem um plano. O plano que contém a figura formada pela união desses três pontos, né? Os polígonos, então, eles estão todos no plano. Os polígonos, tudo que a gente estudou até agora, residem no plano. O plano tem dimensão 2, certo? E por fim, o espaço a gente pode definir através de pontos também, mas é mais conveniente pensar partindo de retas, tá? Então, isso aqui tudo a gente já conhecia, fizemos várias operações nesses objetos, né? Toda a geometria plana que nós utilizamos, a razão, a proporção, o teorema de Pitágoras, tudo isso acontece em figuras que residem nesses espaços de dimensão até 2. E agora, para falar de terceira dimensão, a gente vai pensar no seguinte, olha, quanto às retas, né? Nós podíamos ter retas que eram coincidentes, então uma reta em cima da outra, elas são a mesma reta, certo? Nós podíamos ter retas paralelas, que são retas que nunca se cruzam, não tem nenhum ponto em comum, então retas paralelas, elas não têm nenhum ponto em comum, certo? Não tem pontos em comum. Se elas são paralelas distintas, né? Se elas são paralelas coincidentes, todos os pontos coincidem, todos os pontos são pontos em comum. Nós tínhamos também retas que eram perpendiculares, tá bom? Perpendiculares não, perdão, retas concorrentes, tá? Perpendiculares é um caso particular das concorrentes. Então, retas concorrentes são retas que possuem um ponto, apenas um, tá bom? Possuem um ponto em comum. Esse ponto é chamado de ponto de intersecção, é essa figurinha aqui. Esse ponto é o ponto em comum dessas retas que são concorrentes. Reta perpendicular é quando o ângulo formado aqui é um ângulo de 90 graus, né? Agora, a gente pode ter várias retas concorrentes entre si passando por esse mesmo ponto. Poderia ter uma reta passando por aqui, infinitas, né? Acontece que eu posso ter uma reta que não pertence ao plano das duas retas anteriores. Então, olha, duas retas definem um plano. De que forma? Se eu pego duas retas, eu consigo preencher o espaço aqui entre elas e chamar isso de plano, tá? Agora, o que pode acontecer é de eu ter uma reta que forme um ângulo diferente com as duas, né? Imaginem uma reta que seja perpendicular aqui a essas duas. Então, eu tenho perpendicular aqui e perpendicular aqui.
desse jeito assim, certo? Então agora eu tenho um objeto de 3 dimensões. Eu tenho então esse plano, eu tenho esse outro plano aqui, né? E eu tenho mais... Bom, esse plano aqui ele é formado por essa reta e essa reta. E eu tenho mais um outro plano aqui, assim, por exemplo, formado por essa reta e essa reta. Então, essa região toda que eu uno esses 3 planos é o meu espaço. Então, o espaço, ele é tridimensional, tá bom? Tem 3 dimensões, ou dimensão igual a 3. A gente pode definir esse espaço tridimensional como sendo o que surge lá o espaço entre a intersecção de 2 planos. Então, se eu coloco um plano aqui, né, eu vou colocar um eixo para esse plano, assim, uma reta qualquer passando por esse plano. E aí eu posso colocar um outro plano fazendo uma intersecção aqui. Então, a figura que eu estou formando é algo mais ou menos assim. Não. Bom, aqui eu tenho um plano 1. Aqui eu tenho um plano 2. E a intersecção desses planos é uma reta, né? A intersecção desses planos é uma reta. E eu tenho todo um espaço tridimensional formado aqui entre esses planos. Então, tudo que se forma aqui assim é o meu espaço tridimensional, que é onde vivem os nossos poliedros, tá? As nossas figuras tridimensionais. Então, quando eu tenho 2 planos assim, se cruzando, eu chamo essa estrutura de diedro, tá? Um diedro. Porque eu tenho 2 faces, basicamente. Não chega a ser um poliedro, mas eu penso em um diedro, uma coisa que tem 2 faces, é definida por 2 faces. E aí tem várias propriedades, né, que acontecem num diedro. Tem esse ângulo formado aqui, é chamado de ângulo diedral. Mas ele não é importante para os nossos estudos de desenho geométrico, né? O que eu quero mostrar para vocês, o que eu quero explicar para vocês é que um poliedro ele é definido como estando presente em vários planos. Então, o que significa isso? Quando eu tinha lá um polígono, né, o meu polígono, cada lado desse polígono estava sobre uma reta. Então, cada lado desse polígono estava sobre uma reta. Mas o polígono em si estava presente no mesmo plano, que era o plano que continha todas essas retas que contêm os lados do polígono. No caso do poliedro, se eu tenho um cubo, por exemplo, eu vou desenhar um cubo aqui. Se eu tenho um hexaedro, na verdade, né, não necessariamente um cubo. Então, ó, convém notar que a base dele pertence a um plano. Então, existe um plano da base aqui. Essa face, né, uma das faces, ela é perpendicular aqui, então essa face pertence a um outro plano, né? Se eu pego a face aqui de trás, essa face aqui de trás pertence a um outro plano que está ali para trás. E olhando assim, eu concluo que cada face de um poliedro, está em um plano diferente, tá? Olha só, se eu tenho retas que se cruzam, então eu vou colocar uma reta nesse plano aqui, por exemplo, e uma reta nesse plano aqui. Se elas se cruzam, a gente consegue definir um plano através dessas retas, né, que não seja nenhum desses 2 planos, mas que seja um plano transverso a esses outros 2. Existem casos em que eu tenho retas que nunca se cruzam. Então, se eu tenho um plano aqui assim, por exemplo, um plano cruzando esse outro plano, desse jeito, assim, eu coloco uma reta aqui, e nesse outro eu coloco uma reta entrando aqui assim. Essas retas elas nunca vão se cruzar, mas elas não são paralelas. Porque uma reta paralela tem também como propriedade o fato de que a distância entre essas 2 retas, né, a distância perpendicular entre essas 2 retas é constante.
Posso ter duas retas que nunca vão se cruzar, mas a distância entre elas não é constante. Nesse caso, eu digo que essas retas são retas reversas, quando elas não pertencem ao mesmo plano. Ok, isso é uma visão geral da geometria tridimensional. A gente vai explorar isso com um pouco mais de detalhe nas lives e nas próximas videoaulas, tudo bem? Então, até a próxima!